presidente da Assembleia Legislativa deve promulgar os aumentos dos poderes judiciário e legislativo no Rio Grande do Sul. Na última semana, os deputados derrubaram os vetos das propostas que já haviam sido aprovadas em meio à crise nas finanças do Estado. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o deputado estadual pelo PMDB, Vilmar Zanquim, e o deputado estadual pelo PT, Nelsinho Metalúrgico, que já deve estar chegando. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Bom, o tema é polêmico porque a crise pegou o município, todos, o Estado, o governo federal. Sabendo que os salários estão parcelados no Poder Executivo, por que a Assembleia derrubou os vetos na sua concepção? Não, nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul a maior crise financeira da nossa história. Os servidores do Poder Executivo estão tendo os salários parcelados, não recebem reposição, muito menos aumento real já faz algum tempo. E, nesse momento em que foram enviados alguns projetos de iniciativa do Poder Judiciário, da própria Assembleia, do Tribunal de Contas, para reposição salarial para os seus servidores, a Assembleia aprovou esses projetos e derrubou, posteriormente, os vetos do governador. O meu voto foi pela manutenção do veto do governador, pela situação que estamos vivendo nas finanças públicas do Rio Grande do Sul. Esses projetos dão um impacto de quase 200 milhões de reais no caixa do Estado e é difícil para a sociedade compreender que parte dos servidores públicos do nosso Estado, e falo aqui do Executivo, não tem aumento real dos seus vencimentos, não tem reposição salarial da inflação e nem sequer estão recebendo em dia, um professor, por exemplo, e outros servidores de outros poderes que talvez até recebam muito mais do que um funcionário da área da educação, além de receber em dia, tem reposição salarial nesse momento extremamente difícil financeiramente falando que vivemos. Então, a Assembleia ela tem o componente político nos votos que os deputados dão. Particularmente, o meu voto foi pela manutenção dos vetos, por entender que, esse momento, o Rio Grande do Sul, que vive essa crise, precisa da colaboração de todos para que nós possamos equilibrar as nossas finanças. Agora sim, o deputado Nelsinho Metalúrgico está com a gente. Seja bem-vindo, deputado. E já começo com a pergunta, né? Nesse momento de crise, por que derrubar os vetos? Boa noite, Bives. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu colega deputado, Vilmar Zanquim. Os servidores dos demais poderes do Estado, com a autonomia que a Constituição lhe proporciona, fizeram uma negociação com os chefes desses poderes para recompor seus salários em 2015 com a inflação acumulada de 2014. E no debate, inclusive, houve uma greve, que o resultado da greve foi uma negociação que acordaram um reajuste dos seus salários em 8,13% em 2015. Acontece que esses projetos eles precisam ser encaminhados para a Assembleia, pelo Poder Executivo, e precisam passar pelo crivo e aprovação da Assembleia. Durante todo o ano de 2015, esses projetos tramitaram pelas comissões da Casa, da Assembleia Legislativa, e por orientação do governador José Ives Sartori, eles não foram a plenário. Só chegou a plenário este ano, tá? E já com um reajuste que era previsto para 2015. Fruto da discussão, os deputados, a imensa maioria dos deputados da oposição e da situação, grande parte dos deputados, aprovaram
esse projeto, que foi encaminhado e foi aprovado, debatido e foi aprovado. 8,13, referente a uma reposição de inflação de 2014. E, posteriormente, o governador veta os projetos, volta à Assembleia e, novamente, a maioria dos deputados, inclusive deputados da base de governo, acham por justo que esse projeto fosse aprovado. Primeiro porque isso, são projetos reajustes que atingem a base dos servidores. Esses projetos não são para juízes, não são para desembargadores, não são para conselheiros do Tribunal de Contas, não são para deputados, não são para defensores públicos, são para os trabalhadores, os servidores desses poderes. E nada mais justo de que eles tivessem seus salários recompostos pela inflação. Aliás, digo-se passagem, de 2014. Sim. Por isso esse projeto foi aprovado, e há um entendimento na Casa de que o servidor público precisa ter também as suas condições de sobrevivência respeitados, para que eles possam prestar um serviço público decente à nossa população. Sim. Seja na Defensoria Pública, seja no Tribunal de Justiça, seja na Assembleia, nós precisamos ter esses servidores motivados. Acontece que o governador não dá esse tratamento para os servidores do Executivo, é verdade. Sim. São mais de 300 mil servidores do Executivo que não tiveram e não terão nenhum tipo de reajuste, e me parece que isso foi 2015, será 2016, e se depender do governador José Ivo Sartori, não receberão reajuste até o final de 2018, porque há uma visão política do governo do Estado de colocar nas costas do servidor público o peso da crise, o peso, do meu ponto de vista, o peso da incompetência no que diz respeito a gerir as finanças públicas. As finanças públicas do Estado. Que temos que avaliar agora, porque isso também é um ponto de vista, mas eu quero perguntar de maneira muito prática para os dois, Claro, cada um vai dar a sua versão, mas lembrando que você também pode dar a sua versão e fazer seus questionamentos, sua pergunta, através do WhatsApp, 9588-2374. Vou repetir, 9588-2374, para você, então, fazer a sua pergunta pelo WhatsApp e a gente coloca na tela. A pergunta para os deputados seria a seguinte: quanto a ser justo ou não, a gente entende até. Podemos pegar outras categorias até que sofrem mais ainda. A questão existe margem no orçamento, desses poderes para esse tipo de aumento? Vou começar com o deputado Zanquim. Gustavo, para colocar aqui, o deputado Nelsinho coloca a sua visão, tá? E ele vai além, ele já entra numa análise política da decisão do governador. Primeiro, não é incompetência, é falta de recursos mesmo. Olha o que a presidente Dilma tentou fazer em Brasília, senão os mesmos ajustes que o atual governador aqui do Rio Grande do Sul está tentando fazer para equilibrar as contas. Então, não é incompetência, nem má vontade do governador em não querer dar reajuste para os servidores do Executivo e nem está fazendo por mero prazer o parcelamento dos salários dos funcionários públicos do Executivo a cada final de mês. O Rio Grande do Sul, o deputado Nelsinho, tem o mesmo conhecimento da realidade que nós temos. Nós estamos vivendo o auge de uma crise financeira que, em 2015, acabou inviabilizando o Estado no cumprimento das suas obrigações mais elementares, como essa de pagar o salário em dia no final do mês para o funcionalismo. Até a administração passada, a gestão do governo Tarso, o Estado do Rio Grande do Sul, os governos, e principalmente no último governo, se valeu de algumas fontes de recursos que ainda haviam disponíveis,
caixa único, depósitos judiciais, até recursos de organismos financeiros que era para fazer obras de infraestrutura foi destinado para o pagamento do salário do funcionalismo. Em 2015, esgotou-se as fontes de recursos, né, e falta dinheiro no caixa para cumprir, como eu disse, as obrigações mais elementares que cabe ao governo. Nós temos um déficit previsto para esse ano aqui de cerca de 6 bilhões de reais. Ora, se o governo não tem condições de pagar a folha do funcionalismo em dia, do Poder Executivo, está parcelando, não pode o governador concordar com um aumento que nós sabemos que a reposição e a luta dos servidores do Judiciário, da Assembleia, do Tribunal de Contas, da Defensoria, é legítima a luta, mas não pode o governador distinguir os servidores de poderes, né, onde uma parcela é penalizada, os do Executivo, e cito aqui a classe dos professores, da segurança pública, e concorda em repor salário no momento que sequer paga em dia para os seus servidores do Executivo. Foi por isso do veto do governador, porque ele está numa cruzada, e essa cruzada deve ser de todos nós gaúchos, de tratarmos o principal problema do Rio Grande do Sul, que é o desequilíbrio das nossas contas. Sim. As finanças do Rio Grande do Sul está no pior momento. O desequilíbrio é tamanho onde os recursos que ingressam no caixa do Tesouro do Estado são insuficientes para cumprir com as obrigações mais necessárias, elementares, fundamentais do Estado. Então, mesmo os poderes terem a independência dos seus orçamentos, pois é a mesma lei que garante a segurança para o cidadão, a saúde para o gaúcho, as condições que o Estado deve imprimir para cumprir com o seu papel. Então, é esse debate que nós precisamos fazer aqui. Deixar de lado qualquer discussão de cunho ideológico, político, partidário. Nem quero entrar num debate onde se tenta tirar proveito desse momento que nós estamos vivendo, que é muito grave, e que nós precisamos nos unir para resolver o principal problema do Rio Grande do Sul, que é um déficit orçamentário enorme que nos coloca nas últimas posições de todos os indicadores, tanto econômico e social do Brasil, onde temos um Estado que é rico, somos a 5ª economia do país, no entanto, somos o pior, naquilo que compete ao poder público, o pior Estado da nação brasileira. É esse debate que nós temos que fazer. E não é usando que o governador não quer, porque quer jogar culpa no servidor das mazelas do Estado, porque é incompetente ou tem má vontade, porque quer encontrar no funcionalismo o bode expiatório de todos os problemas, né? Não, não é isso. Nós vivemos uma realidade que é triste e que precisamos enfrentá-la. E ninguém pode desconhecer esse momento que estamos vivendo. A gente vive numa sociedade, a gente temos que conviver com diferentes pontos de vista. Aí eu pego o ponto de vista do cidadão, que não é servidor desses poderes especificamente, e fica imaginando, bom, mas não deram para os professores, mas estão dando para o judiciário. Enfim, a pergunta que eu faço para o deputado, até mesmo para explicar, que começou explicando o procedimento, de como essa pauta entrou na Assembleia e foi discutida, né, nos seus diferentes processos, mas, resumindo, para quem está em casa, a Assembleia foi pressionada de alguma forma, é um ano eleitoral, né? Existe isso, essa pressão existiu por parte, por exemplo, dos servidores que seriam contemplados para que esse veto fosse derrubado? Não, de maneira nenhuma. Houve um entendimento majoritário na Assembleia de que era necessário a recomposição por 8,13%, que isso não é nem a inflação do período que se discute, de recomposição dos salários dos servidores. Agora, eu quero voltar ao tema anterior, e quando eu falei que, de fato, é um problema de gestão, de prioridade de gestão. No ano passado, o governador
e a sua base, seus deputados, aprovaram um tarifaço nos impostos do Estado do Rio Grande do Sul de maneira fortíssima. Aumentaram de 17% para 18% o ICMS, sendo que do combustível, da energia elétrica e da telefonia foi de 25% para 30% o ICMS. E o secretário, na época, tornou público de que a expectativa era de arrecadar, em 2016, algo em torno de 2 bilhões a mais em ICMS. Também aprovou, no ano passado, a ampliação dos saques dos depósitos judiciais, que era 85%, para 95%. Isso possibilitou que o governo colocasse a mão em algo em torno de R$1 bilhão dos depósitos judiciais. Nesse ano, agora, o Estado do Rio Grande do Sul, no acordo com o governo federal, deixa de pagar as parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Terá um período de 18 meses com redução. E, nesse ano, então, ele ficará com esse ano de carência. Isso significa mais 3 bilhões que os governadores anteriores, governador Tarso Genro, governadora Ieda, os governadores anteriores pagaram religiosamente, todo mês, a dívida com a União. O governo atual não pagará. São mais 3 bilhões que deixará de sair, então, dos cofres do estadual para a União. Olha só, isso dá aproximadamente, em números arredondados, algo em torno de 7 bilhões a mais no orçamento do Estado. O governo alegava, e começou o ano falando que teria um déficit de 4 bi, por isso justificou o tarifaço, que era 4 bilhões o déficit. Olha, e na medida que ele foi aprovando as suas medidas econômicas, o tarifaço, a ampliação do saque dos depósitos, a renegociação, ele vai aumentando também, vai falando em aumento do déficit. Quer dizer, nós estamos, me parece, né, que há uma grande confusão na gestão pública do Estado. Se deu tarifaço e aí arrecadar 2 bilhões, se vai economizar, deixar de pagar para a União 3 bilhões, se aumentou os saques dos depósitos, olha, tem que ter um equilíbrio. Agora, é um governo que ainda, né, não apresentou um projeto para o Estado, me parece que bate cabeça, não estabelece prioridade, e o que nós estamos vendo, isso a população do Estado do Rio Grande do Sul é testemunha, nós estamos vendo o serviço público sendo rebaixado, desqualificado. Por isso, né, nós temos muitos hospitais que estão com as suas parcelas em atraso, muitos ameaçando, né, de fechar as portas sem condições de mantê-las abertas, as nossas escolas sucateadas, né, e aí aquele movimento dos estudantes para tentar valorizar, né, a educação e as escolas do nosso Estado, e o servidor público desmotivado, porque não recebe seus reajustes. Além do mais, né, nós temos esse déficit também de novos servidores que o governo não dá conta. E a segurança pública, por exemplo, né, um outro serviço que está, né, um caos, e a população percebe isso. Então, o que é evidente que, de fato, nós não podemos dizer que o Estado do Rio Grande do Sul tem as suas finanças, né, equilibradas nem no médio e nem no longo prazo. Agora, no curto prazo, o governador, de fato, tem recursos que ficaram, que ele arrecadou a mais e que poderia dar conta, sim, desse serviço. Agora, particularmente, Bives, em relação ao... Só ir no WhatsApp, rapidinho, deputado. Eu vou dar oportunidade também para o deputado Zanquim responder a essa crítica que está sendo feita, especialmente a curto prazo, né, do que tem sido tomado. Vou devolver depois a palavra, mas para o deputado também, Nelsinho Metalúrgico. Mas a gente tem uma opinião específica a respeito, até mesmo como o deputado estava falando, sobre a opinião pública, sobre como as pessoas estão vendo os serviços, né, e os servidores. Os servidores, hoje em dia, querem ganhar mais para não fazer nada. É a opinião do Daniel de Gravataí. Isso é uma vergonha para o Estado. Só pensam neles. A culpa não é desse governador, que já vem há anos só tapando só com a peneira. Bom, a opinião a respeito dos servidores, do Daniel. Obrigado pela participação, Daniel. E uma pergunta, que depois eu vou deixar para a resposta dos deputados: por que o senhor Sartori não combate a sonegação? É o Alexandre Martinin,
lá do bairro Floresta de Porto Alegre. Então vamos por partes, né? Há uma crítica, o deputado falava da desmotivação dos servidores frente a esse cenário que a gente vê de crise econômica, e também há essa questão, e aí você estava aqui na nossa pauta, deputado, a questão sobre as estratégias em cima do ICMS, né, das alíquotas para combustível, energia, né, e a estratégia de promover essa arrecadação, mas que parece que não deu resultado. Então, vou começar com o deputado Zanquim para responder algumas das questões, especificamente essa estratégia inicial a curto prazo, de, por exemplo, que foi chamada aqui pelo deputado de tarifaço num determinado momento. Tá bem. Só para esclarecer, é bom para quem está nos assistindo, o déficit do Rio Grande do Sul, da gestão governo Sartori, nesse mandato, chega a 25 bilhões de reais. Não são apenas 4 bilhões de reais. Nós, o ano passado, tivemos um déficit de 4 bilhões, esse ano são 6 bilhões, o ano que vem 7 bilhões, e há uma projeção de 8 bilhões para 2018. Claro que a renegociação da dívida para esse ano aqui, 1,5 bilhão a menos, vai reduzir esse déficit. Mas o saque dos depósitos judiciais, por exemplo, de 1 bilhão foi um único saque. Não tem mais a cada mês 1 bilhão de reais, como teve o Tarso, que conseguiu 6 bilhões de reais. Então, o aumento do saque do depósito judicial permitiu o governo sacar mais 1 bilhão de reais para uma única oportunidade. A questão da majoração de algumas alíquotas, de alguns tributos, que tem vigência até 2018, foi exatamente para enfrentar esse déficit nesse momento. Mas, infelizmente, a economia no Brasil está mais do que em recessão, está em depressão, não se confirmou aquilo que foi projetado, que era cerca de 2 bilhões de reais. Por isso, da necessidade ainda de alguns ajustes e algumas medidas por parte do governo. E questão de rombo no orçamento, ora, a herança do governo Dilma foi um rombo de 170 bilhões no orçamento da União. Nós estamos aqui falando num déficit, num rombo no orçamento para esse ano aqui de 6 bilhões de reais. Quer dizer, tu tens que enfrentar esta situação, porque senão falta dinheiro para segurança, falta dinheiro para investimento nas áreas importantes que beneficiam a população, e o dever do gestor, primeiro, é conseguir recuperar a capacidade do Estado fazer investimentos, que é isso que o atual governo está fazendo. Está buscando, através de todas as medidas que estão ao seu alcance, renegociação da dívida com a União, que está sendo, inclusive, discutida no âmbito do judiciário, porque poderia, até o governo passado, que tinha a própria presidente da República do mesmo partido do governo aqui, ter feito uma negociação através do diálogo, do entendimento, e não ocorreu. Hoje está acontecendo regras diferentes nesta dívida que, ao nosso ver, já pagamos, mas a discussão ocorreu porque foi forçado pelo Judiciário, quando o Rio Grande do Sul ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma medida corajosa do governador Sartori. A questão da publicação, da criação de uma lei de responsabilidade fiscal, evitando, por exemplo, aquilo que ocorreu no governo passado, de se conceder aumentos para determinadas categorias, como, por exemplo, da segurança pública, e deixar conta para o próximo governante pagar, isso não vai mais acontecer no Rio Grande do Sul. O governo Tarso deu aumento que está impactando no orçamento em 4 bilhões de reais, mas deixou a conta para o governador Sartori pagar. No caso da sonegação, para responder ao nosso telespectador, há um trabalho sendo feito? Não, a sonegação... Combate à sonegação? Todo o combate à sonegação, ele é importante. E a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul,
que é reconhecida por ter os melhores quadros da Fazenda entre todos os estados do Brasil, tem atuado de forma muito firme nesse sentido, não apenas de agora. Agora, não se pode jogar números sem uma base de dados, sem critérios, como se o Estado do Rio Grande do Sul estivesse concordando com a evasão de receitas, sem tomar nenhuma medida, não. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, e volto a dizer, com uma equipe qualificadíssima, vem de há muito tempo tentando combater todas as formas de sonegação. Mas como é que se acha um número e se diz que está sendo sonegado tantos milhões de reais? Da onde vem essa informação? Quem são os sonegadores? Em que áreas acontece essa sonegação? Então, nós temos que olhar essa questão desse possível incremento de receita através do combate à sonegação de forma muito criteriosa e com muita cautela, sob pena de se cometer também ou fazer alguma avaliação incorreta. Eu preciso no WhatsApp para o deputado também falar, ao deputado Nelsinho. Luiz Henrique Moraes, Trindade, Porto Alegre. Quando é que o governo vai conseguir aumentar o salário dos funcionários, professores e policiais? Vai ter verba mesmo? E é aquilo que a gente estava falando. Deputado, existe uma fórmula mágica para que o governo possa, na sua concepção, por exemplo, o trabalho para se combater a sonegação, a redução dessas tarifas a curto prazo, já que a estratégia não está funcionando? Como é que a gente poderia solucionar esse problema de caixa? Porque tem mais gente querendo receber. Não existe mágica no serviço público, na administração do serviço público, não existe mágica. Você tem que trabalhar, você tem que fortalecer os mecanismos, por exemplo, de combate à sonegação. Você tem que dar instrumentos para os técnicos da Fazenda poderem ir atrás dos sonegadores. Você precisa apresentar uma política clara de que você não vai compactuar com a sonegação. Você precisa entrar com as ações de cobrança. Você precisa responder as perguntas que o deputado Zanquim trouxe aqui agora. Quem são os sonegadores? Quantos eles devem? Por que não estão pagando? Isso não está sendo feito na sua concepção? Os dados dos técnicos da Fazenda, eles produziram um instrumento que eles chamam lá de sonegômetro, né? Vai lá e diz que até o presente momento são algo em torno de 4 bilhões em sonegação aqui no Estado, dizem os técnicos da Secretaria da Fazenda. Agora, teria mais 3 bilhões à disposição. Provavelmente vai chegar até o final do ano, algo em torno de, nesse ritmo, né? Daqui a pouco nós vamos estar com 8, 10 bilhões em sonegação. Você precisa ter mecanismos, né? E você precisa ter uma gestão que aponte para enfrentar esses problemas. Você precisa fazer com que o Estado volte a ser indutor da economia, porque você precisa que a economia cresça. Sim. Você não pode encolher o Estado no momento que há uma retração do investimento privado. Você precisa que o Estado faça esse papel, né, de fomentador da economia, para que a economia reaja, né, seria uma boa alternativa à redução das alíquotas? Você ampliar as receitas, né, pela ampliação do consumo, né, e não pelo aumento de impostos. Aliás, se critica o governador Tarso Genro. 4 anos, mas não aumentou os impostos. Não, repassou dinheiro para a saúde, repassou dinheiro, investiu nas nossas estradas, valorizou o servidor público. Eu queria só... infelizmente, eu estou com o tempo... Mas eu queria só chamar a atenção, uma pergunta que um telespectador fez e deu a entender de que o servidor público não trabalha, né? Só para você ter ideia, metade dos servidores públicos do nosso estado são professores e policiais. E esses trabalham muito pelo Estado. Claro que são insuficientes, né? Faltam professores nas escolas, faltam policiais nas ruas, mas trabalham muito, não são incompetentes, né? E não são aqueles que ficam enganando no serviço público. Por isso, precisam ser valorizados. Sem dúvida. Bom, eu vou pegar a fala do deputado Nelsinho para encerrar nossa conversa. Começamos com o deputado Zanquim, já agradecendo a sua disponibilidade. Seja bem-vindo sempre. Obrigado.
O deputado também já esteve aqui em outras oportunidades, seja bem-vindo também. Obrigado pela disponibilidade, pela coragem de estar debatendo um tema tão complexo. E fecho com a palavra do deputado Nelsinho de que realmente não existe uma fórmula mágica e todos devemos agora achar um denominador comum para que a gente possa resolver essas situações. E acho que esse debate já é um primeiro passo. Exatamente. Apenas para colocar na questão da sonegação, há também uma colocação de que na União a sonegação é de 480 bilhões de reais. Né? É um mal. Então, mas tudo isso nós Claro. temos aqui fazer uma análise E eu vou mais muito longe, criteriosa. deputados, se me permitem, né? Você aí de casa faz parte disso, né? Exato. O cidadão brasileiro precisa entender que aquele impostinho básico, pequenininho, que a gente às vezes tenta burlar na padaria, né? Não bota nota, não faz... Isso Comerciante faz que não dá parte, nota. é questão cultural e que a gente precisa resolver, independente de posições políticas. É para o bem do Brasil, para o bem do Rio Grande do Sul, para o bem do nosso Estado. Mais uma vez, obrigado, deputado. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado pela oportunidade e vamos debater. Nós precisamos equilibrar as finanças do Rio Grande do Sul para recuperar a capacidade de investimento e o atual governo está fazendo isso. Muito bem. Deputado, Muito também. obrigado também, Bives. E aqui debatemos que todos nós queremos o bem do nosso Estado. Sem dúvida.